É muito comum as pessoas perguntarem o que é psicoterapia. O conceito da psicoterapia, ela permite ali uma larga abrangência de concepções e modalidades, que variam aí com diversos fatores, tanto por parte do paciente como por parte do terapeuta, além de fatores externos que também contribuem para isso. Também é muito importante discriminar a diferença entre psicoterapias, aquelas que têm alguma forma de respaldo científico, e as assim chamadas terapias alternativas, que, não obstante, sejam bastante divulgadas e aplicadas, não têm o menor suporte científico, pelo menos não da ciência, tal como ela é conhecida na atualidade. Com o número excessivo de tipos de psicoterapia, isso causa algumas confusões. Então, creio ser aí justificado aí a pedido de muitas pessoas para que eu possa fazer aí uma distinção entre elas. Nós temos aí a psicoterapia breve, que é a primeira, né? Não necessariamente nessa ordem, mas a psicoterapia breve, de fundamentação psicanalítica. Ela está indicada para um grupo de pacientes que buscam tratamento dirigido para a solução específica de problemas circunscritos e determinadas queixas. O emprego desta modalidade de psicoterápica está aumentando devido a uma série de fatores, como em muitas instituições, como os hospitais, né, onde é acelerado o rodízio de paciente, de modo que só cabe fazer ali uma psicoterapia breve. Da mesma forma, muitas vezes a oportunidade oferecida por algumas instituições de seguro ou de previdência delimita uma cobertura de tempo muito limitado. Outro fator é o fato de que cada vez mais aumenta o contingente de pacientes que têm limitações de tempo, dinheiro, transporte e disponibilidade para um processo mais longo. E também deve ser levado em conta o fato de que existem muitas outras modalidades de psicoterapias ou de psicofarmacologia que prometem grandes brevidades aí, solução do problema, mas na verdade estão colocando ali a peneira na frente do sol. A experiência clínica comprova que os resultados com a psicoterapia breve, de orientação analítica, são animadores quanto à obtenção de verdadeiros benefícios terapêuticos, desde que os pacientes selecionados estejam bem motivados para essa forma de terapia. Uma terapia adequada pode servir como um novo modelo para o paciente. Pode conseguir abrandar as culpas e ameaças do superego rígido e, por vezes, cruel. Igualmente, é possível que o paciente consiga fazer ali alguns importantes insights, ou seja, uma iluminação, né? Um site, né? Interno, insight, site iluminação interno, que propiciada pela atividade interpretativa do analista que acompanha. O tempo de duração desta terapia oscila em torno de 5 a 25 sessões individuais ou em grupo. Uma outra forma de psicoterapia é a focal. Como o nome sugere, essa forma de psicoterapia de que, de certa forma, se supõe com a que foi descrita como uma psicoterapia breve. E ela fica muito centrada em um determinado foco que é particularmente traumático, algum fato fortemente traumatizante que realmente tenha acontecido, ou estressante, que pode ser aí de razões de natureza provindas do interior do psiquismo, mesmo que desencadeadas por pequenos estresses exteriores. Então, o terapeuta, ele toma uma atitude mais ativa e pode usar recursos como a medicação, o enfoque cognitivo comportamental, manejo do meio ambiente familiar, apoio, aconselhamento e coisas afins. O resultado costuma ser bom, com um esbatimento aí de crises e sintomas agudos. O tempo de duração varia
de uma média de 3 a 10 meses. Temos também a psicoterapia de apoio, né, que é de curta ou de longa duração. A expressão psicoterapia de apoio injustamente ganhou uma significação um tanto desqualificada, porque é comum ser confundida como sendo meramente um apoio sob a forma de conselhos, atitudes de simpatias, consolo e atitudes maternais. Do ponto de vista psicanalítico, uma psicoterapia de apoio vai além de um expressivo resseguramento para que o paciente ele não seja desamparado durante esse setting. É que alguém amigo do seu lado está tranquilo quanto à sua evolução otimista. Então, soma-se a isso o fato de que se trata de uma terapia bastante valiosa e requer um bom preparo do terapeuta para que ele tenha condições de sintonizar e assim poder apoiar com as partes sadias do paciente que tem reais capacidades latentes e que, na maioria das vezes, não percebe ou não acredita nelas. Uma psicoterapia de apoio, ela pode ser de curta duração quando a intervenção é uma situação de crises e, em geral, bem resolvidas quando adequadamente manejadas. O melhor critério para o término é quando o paciente volta às suas plenas condições anteriores à crise. Uma vez esbatida a crise, o paciente e terapeuta vão decidir juntos se eles encerram a terapia ou se prolongam de forma continuada. E às vezes, por uma longa duração, ou até mesmo podem concluir que o mais indicado é passar para alguma forma de psicoterapia psicanalítica. Temos também a terapia cognitiva, que não pode ser considerada como sendo da natureza da psicanálise, porque ela visa muito mais as funções conscientes do que propriamente um acesso aos conflitos inconscientes. Fato de que impede que determinados casos apresente excelentes resultados clínicos. A sua fundamentação essencial parte dos princípios de que a forma de como as pessoas percebem, significam e interpretam as suas experiências emocionais é que vai determinar como elas irão sentir, pensar e agir. Assim, o terapeuta cognitivo ele fica principalmente voltado para o sistema de crenças que o paciente possui, as distorções que ele faz dos seus objetivos, seja a forma de tomar a parte pelo todo, ou seja, a maneira de exagerar ou minimizar as experiências, seja uma visão distorcida que o paciente tenha de si mesmo e coisas afins. Então, a corrente cognitiva, cujo principal nome é o do seu criador, Aaron Beck, surgiu nos anos de 1950 e 1960 nos Estados Unidos. Beck partiu do princípio de que grande parte das doenças psíquicas se devia a percepções distorcidas da realidade, de sorte que caberia ao terapeuta corrigir essas distorções. Então, vamos supor aí, por exemplo, um paciente deprimido, de baixa autoestima, que acha que não tem capacidade e condições para trabalhar. Nesse caso, ele pode ser incentivado pelo terapeuta cognitivista a escrever em um caderno várias situações em que foi chamado a desempenhar tarefas e se saiu bem, com base nos argumentos fornecidos pelo próprio paciente. Então, o terapeuta, ele tenta despertar de uma outra maneira de que o paciente ele mude ali o seu campo de visão, de modo a reerguer a autoestima e a sua abalada confiança em si mesmo. Outro tipo de terapia é a comportamental, que é o principal nome desta corrente, é de Frederick Skinner, que igualmente nos Estados Unidos, nas décadas de 1950 e 60, difundiu
as suas concepções de estímulo, respostas e esforço, como no tratamento de fobias, em que o paciente é incentivado a enfrentar aquilo que teme. Essa forma de terapia parte do princípio de que os comportamentos patológicos que tiveram origem em aprendizagens que promoveram distorções cognitivas são capazes de ser reversíveis através de novas aprendizagens, em uma espécie de dessensibilização, de um descondicionamento de antigos reflexos condicionados patogênicos. Então, a expressão terapia cognitivo-comportamental está substituindo os termos da terapia cognitiva e também a terapia comportamental, estão unindo numa só, que antes usados isoladamente, e por isso, cada vez mais, os terapeutas comportamentais estão atribuindo ali uma importância e uma estreita aproximação com os fenômenos cognitivos, por meios de técnicas especiais que visam a correção de falhas de cognição do comportamento do paciente. Essa terapia costuma ser usada em casos de adições, fobias específicas, rituais compulsivos, transtornos alimentares e disfunções sexuais. Um outro tipo de terapia são as terapias grupais, utilizando ali a riqueza da dinâmica de fatores psicológicos que acontece em qualquer campo grupal. Existe um largo leque de aplicação de distintas modalidades de grupoterapia, mais especificamente em relação às grupoterapias psicanalíticas. As opiniões elas se dividem quanto à adequação ou não de que elas possam ser consideradas como um verdadeiro processo de psicanálise. Pessoalmente, partindo do princípio de que a psicanálise consiste em fazer autênticas mudanças na estrutura do interior do psiquismo, podemos dizer que legitimamos aí a grupoterapia psicanalítica, desde que elas sejam exercidas por um grupo terapeuta com sólida formação da teoria e técnica da psicanálise. Caso contrário, ela é fadada ao fracasso. Uma terapia de grupo, ela possibilita o sadio crescimento de alguns aspectos importantes, como as construções de um sentimento de identidade social, a transformação da patogenia das formas de comunicação entre as pessoas, a determinação de lugares, posições, funções e o desempenho de papéis em uma ressocialização. Outro tipo de terapia é a terapia de casal. A experiência ensinou que muitas vezes problemas específicos de um casal, independentemente do fato de que um deles ou os dois em separado estejam se tratando individualmente, são mais bem percebidos, ao vivo e a cores, né? Em uma terapia em que ambos estão interagindo em uma combinação de sentimentos amorosos, agressivos e, sobretudo, dos mal entendidos da comunicação. Assim, a terapia de casal ela está ganhando um crescente espaço entre os terapeutas e as pessoas que desejam encontrar solução de ajuste harmônico ou de uma separação definitiva de uma forma menos traumática possível. O terapeuta de casal, ele deve possuir uma formação específica que é feita em institutos especializados, quase todos de orientação sistêmica. Porém, nota-se uma tendência em complementar a formação com um bom conhecimento dos fundamentos das bases da psicanálise. Terapia da família é um outro item, né? Da mesma forma, como foi dito a respeito dos terapeutas de casais, também a terapia de família ela se fundamenta na teoria sistêmica. O termo sistêmico alude a que a família deve ser vista não como meros somatórios de pessoas, mas sim como pessoas que compõem um sistema, ou seja, de forma permanente, cada pessoa influencia e é influenciada pelos demais, de forma recíproca. Torna-se
importante reconhecer as características sadias ou patológicas que configuram aí o sistema familiar. A forma como se comunicam, os limites, as limitações e diferenças de um para o outro e, sobretudo, a designação de rótulos e de papéis que costumam ser atribuídos e delegados dentro do bojo familiar. Conforme foi referido aí em relação à terapia de casal, também os terapeutas de família que trabalham quase que exclusivamente com os aspectos conscientes, gradativamente estão se aproximando do conhecimento que a psicanálise proporciona a respeito de determinismos, de mistérios e de armadilhas provindos do inconsciente. A outra psicoterapia seria de orientação analítica. As semelhanças e diferenças entre o que se costuma denominar psicanálise e psicoterapia analítica, assim como as suas convergências, divergências, tangências e superposições, têm sido muito estudadas e discutidas. Inicialmente, Freud não fazia distinção entre os termos psicoterapia e psicanálise e empregava indistintamente para caracterizar o método de tratamento psicológico que criara. Frequentemente empregava a expressão terapia analítica, como que estabelecendo uma conexão entre ambas. E, posteriormente, os psicanalistas começaram a estabelecer nítidas diferenças, principalmente apoiando a argumentação em fatores externos, como o número mínimo de sessões semanais, o indispensável uso do divã, as interpretações que deveriam enfocar exclusivamente a transferência do paciente com o analista e coisas afins, e dessa maneira ficaram ali estabelecida uma enorme diferença e distanciamento entre terapia de orientação analítica e a psicanálise propriamente dita. Na atualidade, em boa parte aí pela necessidade de acompanhar as vertiginosas mudanças socioculturais do mundo, essa distância entre elas vem se diminuindo sensivelmente. E os aludidos fatores exteriores que serviam de pretexto para uma distinção não mais pesam tanto. O que deve sim ser destacado é o fato de que, para que um terapeuta possa fazer uma terapia de orientação psicanalítica, ele deve ter uma formação psicanalítica reconhecida como oficial, ou, pelo menos, ter concluído uma formação em alguma entidade reconhecida como idônea e competente na formação de terapeutas analíticos. Muitas pesquisas antigas e recentes apontam para o fato de que não se consegue precisar com exatidão se o resultado final do paciente é diferente entre uma análise estándar, que segue o rigorismo exigido, e o que se costuma denominar como psicoterapia de orientação analítica.